Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Liliana Borges, David Santiago, Suzete Francisco. Viva, eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público do dia 8 de maio. Estamos exatamente a 10 dias das eleições legislativas e o nosso objetivo para o programa de hoje é tentar fazer um primeiro balanço da campanha, das sondagens e talvez dos debates que nos têm entretido até aqui. Já falámos um bocadinho disso em anteriores episódios. Também não queria deixar de falar do acontecimento da semana, não desta, mas da semana em que nós não gravámos o Poder Público, porque calhou no 1º de maio. Refiro-me, claro, ao apagão que deixou Portugal, Espanha e uma parte de França às escuras. E, enfim, eu aqui não posso ser literal porque foi durante o dia. Portugal esteve sem eletricidade das 11h30 da manhã às 9 da noite, mais ou menos. Não foi igual em todos os sítios. Liliana, vamos a isto, feita a introdução. O primeiro-ministro tem feito incessantes elogios à forma como Portugal lidou com o apagão. Bruxelas também já elogiou. A oposição não concorda. Politicamente, achas que alguém pode ter tirado mais proveitos políticos do apagão? Eu acho que depende a quem perguntares, porque eu fiz esse exercício de falar com diferentes grupos de amigos e perceber como é que cada um tinha vivido o apagão e tivemos todas experiências muito diferentes. Houve aqui em Lisboa quem testemunhasse cenas de pancadaria e luta para entrar em autocarros, portanto esta questão de, sim, houve algum civismo e houve quem conseguisse aproveitar o seu tempo livre que ganhou naquele momento para ir para jardins, como alguns romantizaram de uma perspectiva bocadinho infantil, na minha opinião, esta questão, porque outras pessoas estavam muito preocupadas. Sabemos que houve uma mulher, pelo menos, que morreu porque houve um problema com o oxigénio do qual estava dependente na sua casa e não tinha um gerador. Não sabemos se existiram ou não mais situações em que houve esse risco. Portanto, eu acho que para responder à tua pergunta, até porque houve um relatório agora do ISCTE que foi conhecido esta semana, que dá conta da quantidade de desinformação que circulou e culpa também em parte a comunicação ou falta de comunicação do governo que deixou que estas informações se propagassem. Portanto, eu acho que não há aqui um vencedor nem um vencido. Haver um vazio que alguém tentou ocupar. Exatamente. Acho que não há um vencedor nem um vencido, porque é facto que se manteve alguma ordem pública, quer dizer, não houve assaltos maiores que tenhamos conhecimento, mas também não foi um dia em que correu tudo bem, porque não correu. Houve um caos e não houve direções claras, acho que é incompreensível não ter existido uma mensagem ou que não fosse enviada, por outro mecanismo, que não estivesse dependente da rede. E deixa-me só dizer-te mais uma coisa para concluir e não tirar muito mais tempo. Eu no dia seguinte fui para o Parlamento e ouvi as reações dos partidos e surpreendeu-me muito, por exemplo, saber, porque não achava que fosse possível, que a figura do Presidente da Assembleia da República, por exemplo, não tem um telefone de satélite, portanto não estava preparada para uma emergência destas, uma semelhante ou uma pior. Foi uma nota deixada pelo LIVRE, numa crítica construtiva. Eu ia-te perguntar como é que isso se soube. O LIVRE levou um conjunto de soluções na reunião desse dia, que sucedeu o apagão, na reunião entre o Governo e os partidos, convocada precisamente por José Pedro Aguiar Branco, e houve aqui algumas lições. Eu acho que, portanto, o Governo não sai super prejudicado, mas também não sai bem como está a tentar dizer. No fundo, não é um assunto em que alguém saia politicamente melhor ou pior. Sim, até porque, deixa-me só dizer-te, em relação precisamente à questão de não haver um telefone satélite, não é uma culpa exclusiva deste governo. Como é que até agora, nestes anos todos, ninguém se lembrou de fazer nada disto? Portanto, acho que a culpa aqui não está sozinha. Há um conjunto de... Mas também acontece um bocado porque o Presidente da Assembleia da República, apesar de ser a segunda figura da hierarquia do Estado, é uma espécie de rainha de Inglaterra, mas com menos poderes ainda, não é? E com menos peso. E, portanto, acho que ninguém liga nenhuma muito à figura... Eu não faço ideia quem é que tem. Da Assembleia da República, no sentido, não tem poderes executivos. A Assembleia da República, exato, enquanto órgão, de soberania, ficar completamente arranjado. Incontactável, não é? Um órgão que já esteve cercado no passado, etc. Sim. Mas eu não estou a dizer que acho bem não ter o telefone, estou a dizer um bocado, se calhar tem a ver também com isso, não é? E concentrarmos todas as atenções sempre no poder executivo, não é? Não faço a menor ideia quem é que tem telefones satélites no governo. Pois também não. David, e na tua opinião, o que é que correu melhor e pior nesta questão? É assim, eu acho que o que correu melhor foi, não houve males de maior,
no país, não houve algum caos que fala a Liliana, mas genericamente as coisas foram-se resolvendo e foram, não há... Se fosse mais tempo, talvez tivesse... Não sabemos, sim, talvez sim, mas eu, por exemplo, acho que o governo acaba por sair beneficiado porque a coisa acaba por se resolver rápido. Dentro do contexto em que foi, acho que a coisa resolveu-se relativamente rápido. É verdade que em Espanha as coisas demoraram mais tempo, também é um país maior, tem outro tipo de condicionantes, mas eu acho que isso beneficia o governo. E situações de crise normalmente beneficiam o governo, a menos que haja uma tragédia, não é? Que haja mortes, que haja esse tipo de coisa. E, portanto, eu acho que agora o governo saiu-se melhor e sai a ganhar com isto, embora não tenha tido nada a ver com aquilo que aconteceu para isto se resolver, porque tem a ver com a REN, tem a ver com outras atuações e, portanto, acho que, sinceramente, o governo corre-lhe bem por aquilo que passa para as pessoas, mas não fez nada também, por assim dizer, para que a coisa corresse bem. Acho que o que corre pior é já um clássico, não é? O Ciresp não funcionar. Era o dia que o Ciresp funcionar numa situação de emergência... Isso é que é notícia. Eu acho que já não é notícia. Eu acho que devíamos mesmo, enquanto jornalistas, deixar de fazer notícia. O Ciresp não funciona. Eu passaria a fazer notícia. Que o Ciresp funcionou. Houve um problema e o Ciresp funcionou. Isso é que para mim... É o homem que mordeu o cão. Eu estava a pensar nisso. Exatamente. Acho que isso é que valia a pena. Pronto. Depois o que é que corre mal? Corre mal alguma comunicação do governo. Sobretudo a declaração que é... algo risível de Castro Almeida quando diz que estão a ser levados jerrycans para a maternidade. Agora é assim, eu não me faço espécie nenhuma que essa medida tenha sido tomada. Porquê? Porque no meio da confusão e para evitar males de maior, haver essa capacidade de iniciativa, a mim não me faz confusão. E é uma capacidade de iniciativa que até é comum a quem tem, como ele tem, experiência autárquica, de presidente de Câmara. E, portanto, e capacidade para reagir. Agora, isso não se diz em público. É o tipo de coisa que não se diz em público. Fez-se, bem ou mal, correu bem ou mal, houve ali um plano B, tentar assegurar, mas isso não se diz. E, portanto, isso passa uma imagem de amadorismo e, portanto, em termos de comunicação política, acho que funcionou mal para o governo, tal como também tinha funcionado a possibilidade de o admitir. Exatamente. E, portanto, também o ministro Castro Almeida. E, portanto, em termos de comunicação política, acho que não funciona bem. Em termos de comunicação institucional, eu discordo do essencial das críticas dos partidos da oposição e de Pedro Nuno Santos, porque eu acho que um primeiro-ministro não deve falar de hora a hora, porque isso banaliza e está a encher chouriços. Isso é o que fazem os jornalistas, sobretudo na televisão, que é estar a encher chouriços quando não têm nada para dizer. Ora, se Montenegro não tinha nada para dizer, não acho que tenha que estar permanentemente a ir à rádio. Mas ali temos uma situação completamente de exceção, não é? Pronto, mas eu acho que o primeiro é de exceção e ele vai lá dizer que não tem nada para dizer. Enche chouriços. Isso fazem os jornalistas. Mas era uma situação de exceção. Pois, ainda assim, discordo. Não, discordo que é uma situação de exceção. Não discordo disso. Discordo é que de exigir ao Primeiro-Ministro que de hora a hora vá para a rádio falar. E se acho que fosse isso não faz sentido outra nenhum. figura que não o Primeiro-Ministro? Acho que isso não faz sentido Sim, nenhum. ou seja, Pronto. o governo em si. Mas o governo acho foi que falando. falta ali. Foi falando. O Castro Almeida falou. O Castro Almeida, falou para dizer Então, que mas... eventualmente podia ser um ataque cibernético. Bom, mas calma. Tem a ver com comunicação de crise. Agora, não estamos a dizer no conteúdo do que foi dito. Estamos a falar de falar ou não falar. É isso que estamos a comentar. E, portanto, um dos riscos que se comete quando não se tem nada de concreto para dizer é dizer asneiras. Foi o que fez o ministro Castro Almeida. Não, mas, David, posso é a minha opinião. Discordar um bocadinho de ti, porque eu acho que perante tantas notícias falsas que circulavam, eles podiam ter tranquilizado. Sim. Não, ter tranquilizado e dizer, não há ninguém neste momento que garanta que demoram 72 horas. Nós estamos a fazer o possível por serem menos. A notícia das 72 horas é falsa. Não, eu acho que... Porque houve tanta coisa deste género a circular que eles podiam ter um radar para isso. Comunicação política... É comunicação de crise. A comunicação de crise, em alguns aspectos, eu acho que falhou, como falhou a comunicação política. Mas
Não discordo da ideia de que o Primeiro-Ministro tenha que vir falar de hora a hora. Discordo disso. Admito que pudesse ter falado mais uma ou outra vez. Admito que a comunicação pudesse ter... Admito e não, considero que a comunicação podia ter sido melhor. Não, discordo daquela ideia de que tínhamos que ter ali uma espécie de pivô de telejornal no Primeiro-Ministro em que de hora a hora vem falar. Nem sei discordo. Se o Primeiro-Ministro seria a figura mais adequada. Pois, mas a exigência da oposição e de Pedro Nuno Santos em particular foi essa, e é isso que eu estou a comentar. Acho que é uma exigência, é um comentário feito em clima de campanha eleitoral, mas que para mim isso sinceramente não faz muito sentido. Obviamente poderia ter havido uma comunicação, era mais articulada e mais consciente do que se estava a passar. Isso é diferente. Agora, sinceramente, em resumo, eu acho que o que corre pior é a comunicação em alguns aspectos do que foi dito e o facto do Ciresp, uma vez mais, não ter funcionado. E o que corre melhor, acho que é mesmo, neste caso, foi a capacidade de resposta que a REN até acabou por termos evitado tragédias, apesar de ter sido um bocadinho fortuito, ou seja, foi um bocadinho mais por sorte do que por eficácia do Governo. Mas acho que isso acaba por beneficiar o Governo por ser uma situação de crise, sinceramente. Tu falaste aí no Ciresp e eu, Suzete, para terminar este capítulo do apagão, gostava de te ouvir sobre este sistema de comunicações de emergência. Posso-te interromper só para dizer uma coisa que eu me esqueci, que essa é que para mim e essa sim é a principal falha que a Liliana disse e eu estava-me a esquecer, que é o facto do SMS, que não depende das redes móveis, não ter sido ativado mais cedo. Esse sim, que tem um período de latência, só consegue enviar um X número, acho que é entre 600 e 1000 por minuto, mas isso devia ter sido ativado mais cedo porque chegou muito tarde. O meu chegou às 11. Estava-me a esquecer daquela que é para mim... O meu não chegou, eu não recebi nada. O meu também nunca chegou. Sim, e essa sim, eu estava-me a esquecer da principal, por isso é que estou a querer só dizer isto. Pronto, eu queria encerrar só com o Ciresp, que nos últimos anos já nos deu várias provas de que não funciona quando é mais necessário, como tu aliás disseste. Atendendo à reação do Governo nesta matéria, porque falou-se sobre isso, parece que é desta vez que o Ciresp tem um fim à vida, tem um substituto. Atendendo à história do Ciresp, parece-me que vamos ter que esperar, suspeito que vamos ter que esperar longamente para ter a resposta a essa questão. Bom, antes de mais, convém explicar que o Ciresp é a rede de comunicações do Estado, exclusiva do Estado, usada pelas forças de segurança, pela Proteção Civil, bombeiros, INEM, e que tem tido, ao longo dos anos, tem tido como principal característica falhar rotundamente quando mais é precisa. Tivemos agora este exemplo do apagão, já tínhamos tido o gravíssimo dos incêndios de 2017, mas não são casos únicos, há vários. Acho que corre mais ou menos toda a espécie de acidentes, incêndios, cheias, consegue mais ou menos falhar sempre. O pleno. O Ciresp, eu há alguns anos dediquei-me ao Ciresp. E a imagem que guardo é de qualquer coisa absolutamente opaca. Ninguém respondia a coisa nenhuma. Nem Ciresp, nem tutela. Parecia haver uma imensa reserva em torno deste sistema. Ninguém falava sobre isso. Quem falava sobre isto eram os operacionais que usavam no terreno, que diziam cobras e lagartos deste e continuam a dizer, deste sistema, que tudo que não funcionava. Lembro-me de alguém dizer que quando queria comunicar usava o próprio telemóvel. Nos incêndios muito mais facilmente funcionava do que funcionava o Ciresp. Ora, um sistema de comunicações de emergência que não funciona nas emergências, enfim, não é preciso dizer mais nada. Acho que é preciso fazer, notoriamente, é preciso fazer alguma coisa quanto a isto. Todo o processo do Ciresp, aliás, da constituição do Ciresp, além de ser muito longo, isto vem, os primórdios vêm do Guterres ainda. Depois, o primeiro contrato é aprovado pelo governo do Santana Lopes em gestão, que depois uma coisa, aliás, que é alvo de pareceres vários, com António Costa como ministro. Chegou a ser alvo de investigação por suspeita de tráfico de influências. Portanto, parece um daqueles exemplos de que o que nasce torto tarde ou nunca se endireita, e aparentemente o Ciresp não se endireita, e o país não pode ter um sistema de comunicações
que falha É consecutivamente. fazer refresh. Agora, vamos Como os ver... informáticos dizem, quando não funciona é desligar e ligar. Acho E que voltar a nem ligar, assim, mas nem este assim, acho que não. sim. Eu gostava só de Nem dizer uma assim. coisa. Desligados está É só um apontamento, porque a Suzete começa por dizer, porque a ideia que dá, e parece-me, eu acho que vamos ter que extinguir o Ciresp, não é? Arranjar um substituto. Mas eu deixo aqui uma sugestão. Se for para extinguir, quando for para os avisar, Exato. é bom que não seja por CTT, arranjem um sistema de porque as comunicação. cartas vão demorar muito tempo. Por e-mail há o risco de haver um apagão e depois não chega, não é? O Ciresp, já sabemos que através do Ciresp não dá para contactar e, portanto, eu acho que a melhor solução é mesmo, para garantir que eles recebem a notificação, é um pombo-correio. Ou ir lá pessoalmente fazer a ou ir lá. oferta e Sim, descobrir que aquilo sim, está vazio. Sim, porque da maneira que isto... Porque o SMS também não funciona. Pois, o SMS também, exato, é isso. Não há nada a funcionar, portanto, a tempo, pelo menos. Portanto, vamos ver o que é que dá agora esta comissão técnica Da avaliação. Comissão de avaliação, embora estas, quando se falar em comissão de avaliação, penso logo em, bom, daqui a uns anos devemos ter alguma resposta a isto. Vamos então mudar de tema e vamos introduzir a questão da campanha eleitoral que começou no último domingo à meia-noite. Os primeiros dias já passaram e se calhar até já conseguimos formar uma opinião sobre como estão a correr as coisas no terreno aos diferentes partidos e avaliar também como é que isso se reflete nas sondagens. David, eu agora vou começar por ti. Qual é a estratégia da AD? Conquistar espaço à direita com temas como a expulsão de imigrantes, reconciliar-se com os pensionistas e crescer ao centro, ir buscar os antigos líderes para acarinhar o eleitorado mais fiel. No fundo, Montenegro quer tudo. É um catch-all, não é? Portanto, o PSD e a AD, neste caso, funciona como um catch-all, um catch-all party, tenta ir a todos os eleitorados e tenta passar mensagem a todos os eleitorados, seja o eleitorado de centro mais moderado em várias áreas, desde a ideia das contas certas, desde a ideia da governação responsável, da capacidade para resolver problemas, para chegar a acordo com as várias carreiras da função pública, mas também na segurança e na imigração, para ir buscar eleitorado ao Chega, porque já se percebeu que obviamente que as eleições ganham-se ao centro, é um clássico dizer isto, mas isto está desatualizado, está como ao Ciresp, porque o Chega apareceu e o Chega muda tudo e, portanto, para o PSD poder ter uma maioria maior, não chega a ir... Foi um termo que eles usaram. É o termo dele, portanto, mas para ter essa maioria maior, não chega conquistar não chega àquele eleitorado oscilante entre o PS e o PSD. Ou seja, isso até pode chegar para vencer a eleição, mas por pouquinho. E, portanto, só de facto indo buscar votos ao Chega é que é possível. E, portanto, obviamente, Montenegro tem que tentar conciliar essas duas mensagens. E por isso é que tem aquela primeira parte que eu dizia e depois um discurso mais securitário, mais duro, se quisermos, na área da imigração, ao ponto do próprio PS também já ir nesse discurso praticamente idêntico sobre imigração, apoio às propostas que a AD implementou e, portanto... No debate entre todos eles, notou-se mais isso do que nos outros. Exatamente, e portanto é uma forma de tentar aqui também não deixar o Chega aqui a dominar estes temas que são caros a muitos eleitores e, portanto, depois essa ideia dos... Pronto, ou seja... Montenegro quer isso tudo, não tenho dúvidas, faz parte da sua estratégia política, não poderia ter outra, se quer ganhar as eleições e ter uma maioria mais robusta. Depois só uma nota, por falaste do almoço dos ex-líderes. Esse é que foi o problema, para mim, porque a ideia inicialmente é boa, ter os ex-líderes, passa uma ideia, obviamente, que com garantias de que aquilo era partidário e não de campanha, mas obviamente que tinha efeito de entrada na campanha, houve ali vários elogios a Montenegro. O que correu mal a Montenegro foi que a sua sombra, que permanece no PSD, não é? Porque é Passos Coelho, que continua a cultivar a ideia de Sebastião e que... E acabou por ter um momento, não é? Foi ele que dominou nas notícias, porque a sua declaração foi vista como um recado para Montenegro, no fundo como quem diz que Montenegro, ok, estás a pedir estabilidade política, mas também tens que ter espírito reformista, porque não chega a uma
uma coisa, é preciso conciliar as duas. Não serve de nada a estabilidade sem espírito reformista, e a verdade é que, por outro lado, foi questionado várias vezes o que é que achava de Montenegro, tinha uma palavra a dizer, e ele fez questão de nada a dizer, portanto, não se quer, digamos assim, queimar com eventuais maus resultados a prazo, agora ou a prazo de Luís Montenegro, e depois teve o outro efeito pernicioso para a campanha de Luís Montenegro, que Luís Montenegro está desde há 1 ano e meio ou 2, ainda antes de ser primeiro-ministro, a tentar pacificar a relação do PSD com os pensionistas por causa dos cortes que vêm dos tempos da Troika, que os cortes foram implementados pelo governo de Passos Coelho, e a verdade é que quando surge Passos Coelho, isso acaba por, na minha opinião, se virar um pouco contra Montenegro, e portanto, nesse sentido, acho que foi a única coisa que na estratégia de campanha, pelo menos o discurso bem ou mal está a funcionar. Ainda agora ele acaba de falar desta questão do direito à greve. Isto obviamente vai levantar vai levantar críticas à esquerda, mas eu diria que uma parte importante dos eleitores percebe ou concordará parcialmente com esta ideia de que as greves também têm que não podem condicionar constantemente a vida do país. Eu pelo menos é isso que vou ouvindo. Eu não estou a dar uma opinião pessoal sobre isso, estou só a dizer aquilo que eu acho que é a forma como os eleitores encaram isto, e portanto, para dizer que a mensagem funcionou bem, o almoço nem por isso. De algum modo a mensagem, alguma coisa estará a funcionar bem, porque o que temos visto nas últimas sondagens é que a AD se está a distanciar do PS e cada vez mais do empate técnico. Veremos na sondagem que vamos ter, entretanto. Liliana, durante a fase dos debates, o PS insistiu bastante no apelo ao voto útil. Ontem Pedro Nuno Santos voltou a dizer que os votos não podem ser dispersos. Com um discurso destes, o que eu te pergunto é se o PS ficar em primeiro, mesmo assim pode contar com o apoio da esquerda, ou seja, é caso para dizer que o que se passa na campanha fica na campanha? Se ficar em primeiro, mas a depender do apoio da esquerda, eu acho que sim, e a esquerda tem sido muito clara sobre isso, porque para a esquerda a prioridade é derrotar a direita. E portanto acho que essa faz parte da campanha, não é? Cada um, ouvimos também o próprio Bloco de Esquerda, o Livre, em particular eu recordo o Bloco de Esquerda porque, por exemplo, Francisco Louçã tem dito já há algumas semanas, e hoje voltou a insistir nessa mensagem, de que é um voto no Bloco de Esquerda que impede, em Braga, no círculo pelo qual ele concorre e que encabeça, é um voto no Bloco de Esquerda que impede a eleição de um deputado do Chega. E, portanto, é um apelo ao voto útil na esquerda contra a direita. Portanto, cada um vai adaptando a definição de voto útil para si. Acho que quem tem mais dificuldades nesse campo é Inês de Sousa Real, que, sendo eleita pelo Círculo de Lisboa, tenho algumas dúvidas sobre se conseguirá ou não garantir a sua reeleição na próxima semana, mas eu acho que a esquerda, no dia 18 ou na manhã de 19, fará o que for preciso para derrotar a direita, como aliás fez em 2015 também, com Jerónimo de Sousa a dizer que estavam reunidas as condições. Já não sei citar exatamente a frase que ele disse, mas dando ali o pontapé de saída para António Costa depois montar a geringonça. Desta vez, deixa-me só acrescentar que corrijam-me se eu estiver enganada, porque me pode ter passado, mas Pedro Nuno Santos ainda não esclareceu, ao contrário de Luís Montenegro, o que fará se for o segundo partido mais votado. Já lhe perguntaram isso num debate, salvo no das rádios? Ele foge sempre, nunca esclarece. Portanto, eu acho que a esquerda está sensibilizada para isso também e para fazer o que for preciso e unir-se na madrugada de 19. Engolir sapos, se for caso disso. Exatamente. Já não é a primeira vez. Suzete, no debate das rádios, o líder da Iniciativa Liberal deixou no ar as suas condições para apoiar um executivo da AD. 6 anos depois do partido ser criado, achas que está mais perto de integrar um governo? Rui Rocha já pode sonhar com isso? Vontade não falta a ambas as partes, diga-se. Porque esse também seria o melhor dos cenários para a AD, tirando uma muitíssimo improvável maioria absoluta, seria um ótimo cenário para Montenegro conseguir fazer maioria com a Iniciativa Liberal. Rui Rocha tem deixado muito claro que tem total disponibilidade para chegar a um acordo com o Governo. Acredito que do lado da AD, havendo
se o resultado das eleições der esse cenário, haverá toda a disponibilidade também para aceitar o que sejam as exigências de Rui Rocha, mas a verdade é que as sondagens não estão a dizer isso. O PSD não faz maioria com a Iniciativa Liberal e nesse cenário é tudo muito mais complicado. E é difícil, de facto... Mas as últimas sondagens já colocam próximo, em valores próximos. Eu acho que é difícil que um cenário em que o Chega, com o número de deputados que tem e com as estimativas de resultados que as sondagens lhe estão a dar, fica arredado desta contabilidade. Acho que um partido com aquela dimensão à direita, acho improvável. O que é que tu queres dizer com isso? Que acho improvável o cenário de AD e Iniciativa Liberal fazerem maioria juntos. Sim, o que deixaria o Chega de fora, não é? Estava a entender que achas perfeito. improvável haver uma maioria sem Chega, a maioria de governação, digamos assim. Maioria absoluta, é isso que estamos a falar, sim, não é? sim. Entre a AD Sim. e a Iniciativa Liberal. Isso significaria que o Chega não contaria para estas contas. Com o peso que tem atualmente, enfim, não é impossível. Sim, mas há sondagens não que já mostram, a questão é que a maior fragmentação faz com que possa a maioria absoluta baixar um bocadinho de patamar, já não está nos 43, 44, pode 42, pode baixar um pouco, porque há maior fragmentação, e se isso acontecer, com os resultados que dão as sondagens agora, ainda está Mas longe. Tanto quanto me lembro, nenhuma até agora deu esse probabilidade cenário. É baixa. Nós temos agora aquele GPS, o grande portal das probabilidade sondagens, em que fazemos probabilidades e eles juntos, a probabilidade de conseguirem uma maioria era muito baixa. Eu não me recordo exatamente. É muito baixa, mas já a não ser que houvesse aqui uma regressão do Chega, não é? Mas as sondagens também não estão a mostrar evolui isso. até ao fim, não é? Claro, o que estamos a dizer é as sondagens nem sequer contemplavam tal hipótese até há 2 semanas e agora, nas últimas 2 semanas, essa hipótese é tipo uma espécie de luz ao fundo do túnel. Não estou a dizer que vai acontecer, mas já há sondagens que já aproximam dessa possibilidade. Ia só acrescentar que se esse cenário se concretizasse, íamos ter um acordo, não há outra, não vejo sequer outra possibilidade, e claramente haveria um acordo entre AD e Iniciativa Liberal. E Rui Rocha. Rui Rocha disse na entrevista ao Público, questionámo-lo, porque acho que vai ser particularmente interessante, se isso suceder, ver um partido como a Iniciativa Liberal e o CDS na mesma coligação. São partidos bastante diferentes. E perguntámos-lhe, por exemplo, em relação à eutanásia, que é um ponto de honra para o CDS, sendo que a Iniciativa Liberal é um dos proponentes dessa lei, desse diploma, e Rui Rocha foi muito claro a dizer que não será por isso que não haverá acordo. Até porque os partidos no Parlamento terão vidas separadas, não é? E o Governo pode simplesmente não introduzir a questão da eutanásia de modo nenhum. É o que vai acontecer. Enfim, é compreensível, mas a questão não parece que haja nada que vá... Se esse for o resultado, nada obstará a esse acordo que é largamente desejado por ambas as partes. Eu deixo para o fim, como sempre, o momento público e notório da semana. Peço-vos que cada um partilhe algo que, na vossa opinião, merece ser sublinhado, mais centrado na campanha ou nos debates, enfim, frases insólitas, acontecimentos curiosos, figuras marcantes. O que é que escolhem, Liliana? Olhem, eu escolho falar sobre o debate dos pequenos partidos, ou dos partidos sem representação parlamentar, porque assisti ao debate, porque escrevi sobre ele e porque também o fiz o ano passado e, portanto, consigo ver, e é isso que eu gostava de assinalar, que houve alguma evolução nos participantes, na medida em que encontramos o RIR, por exemplo, o partido fundado por Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rãs, muito consistente nas suas intervenções, claro, do grosso modo todos os partidos se queixaram da falta de espaço mediático nos meios de comunicação social antes e durante o período da campanha eleitoral e dessa desigualdade, mas ouvi também propostas coerentes do Volt, e destaco aqui como uma das figuras, embora eu não goste de usar particularmente esta palavra, especialmente quando nos referimos a mulheres, mas um esterismo de Joana Amaral Dias, que estava a
representar em representação do ADN, que assumiu ali a veia populista, não é? Absolutamente, e muito, muito extremada, mais quase do que o próprio Erct ali na figura do ex-juiz Rui Fonseca, agora falhou-me o nome, Castro, exatamente, que foi detido de resto da semana passada por confrontos durante o 25 de Abril. Ele estava lá numa contra-manifestação, naturalmente, e recordo que Joana Amaral Dias já se sentou no Parlamento, era a única que estava ali que de facto tinha experiência parlamentar enquanto deputada do Bloco de Esquerda e que, pronto, deu uma guinada absoluta, mas acho que foi um debate interessante de ver e houve uma evolução de facto em relação ao ano passado. Foi um debate com menos chalupice, como me perguntaram, do que seria esperado. Evoluíram, não é? Um bocadinho assim. Até porque às tantas, como vamos a eleições com cada vez mais frequência, eles vão ganhando cada vez mais treino em menos tempo, porque de ano a ano praticamente estão lá, e houve essa evolução e eu acho que é de assinalar, é bom. Eu recordo aquele momento em que o Carlos Daniel diz: Joana Amaral Dias, eu é que falo para a Câmara. Sim, ela estava ali para falar para os seus seguidores de Instagram. Sou eu que falo para a Câmara. Mas eu não sei se não gerou ali caminho para uma eventual coligação futura do juiz com a Joana Amaral Dias. Veremos. Porque aquilo, há ali uma confluência. Começa Achei que estavas a ser maldoso, mas sim. Não, estou a falar de ideologia. Sim, Parece sim. que está a haver uma aproximação. Sim, pois percebo. está. David, és tu agora. O meu público notório é de há não muitos minutos. Esta manhã, na Arruada, em Braga, voltou a haver críticas de um conjunto de pessoas, de ciganos, julgo que mulheres, não tenho a certeza absoluta se hoje eram homens também, hoje. No fundo, a criticarem André Ventura. Já ontem tinha acontecido o mesmo em Aveiro, se bem me lembro, e André Ventura veio criticar, como é seu apanágio, a comunidade cigana, e uma das coisas que diz é: vejam, e porque eles estão aqui, obviamente, é porque não trabalham, não é? Estamos a falar de uma arruada que tinha, segundo os relatos jornalistas, chamada lógica da batata, cerca de 100 pessoas, pelo menos, a apoiar o Chega. E, portanto, resta saber se as pessoas que apoiam o Chega são também desempregados. Ou subsídio dependentes. Subsídio dependentes, ou simplesmente se faltam ao trabalho para andar ali. Portanto, não sei. Eu gostava de perceber. Ou seja, a única diferença é mesmo, se calhar, dos apoiantes do Chega e dos ciganos, segundo a lógica de André Ventura, é que ninguém trabalha, mas uns são ciganos e outros têm uma tez diferente. Será isso? Suzete. Eu queria evocar a defesa superlativa que Cavaco Silva fez esta semana de Luís Montenegro. Em versão, qualquer líder da oposição tem que qualquer líder partidário da oposição tem que nascer duas vezes para ser mais sério do que Luís Montenegro, e não era preciso tanto. Cavaco Silva escreve que, tendo procurado avaliar objetivamente os comportamentos e atitudes dos diferentes líderes, que conclui que nenhum deles tem qualquer superioridade na dimensão ética e moral em relação ao atual primeiro-ministro. Eu detive-me no objetivamente, porque, de facto, Cavaco Silva tem-nos dito, nos seus 30 anos de política, que não é político. Portanto, isto é uma avaliação objetiva, que obviamente nada tem a ver com ideologia, não é? Porque Cavaco Silva sempre esteve à margem de qualquer ideologia nestes seus 30 anos, como nos foi repetido. Independente. Não era preciso tanto. Obrigada aos três e a quem nos ouviu. Em breve o público terá uma nova sondagem, como o David já falou há pouco, sobre intenções de voto, prestações nos debates e condições de governabilidade. Veremos então se a esquerda continua a perder intenções de voto e se a AD reforça a sua liderança ou se há alguma surpresa a registar. Nós voltamos a encontrar-nos aqui no dia do costume, na semana que vem, ainda antes das eleições. Até lá. Até lá. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.